Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus e Salvador. Tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Já vejo que tem algumas pessoas chegando, alguns irmãos entrando na live. Seja bem-vindo ao canal Leitura do Evangelho. Vou deixar esse fundo musical para vocês aí enquanto isso, para que dê tempo aí de você compartilhar a nossa live, copiar o link, enviar aí pelo WhatsApp, nas suas redes sociais, Facebook. Hoje nós falaremos de uma igreja a qual não houve reprovação. Glória a Jesus. Glória a Deus por isso. Não houve reprovação da parte do nosso Senhor. É a igreja de Filadélfia. A igreja considerada perfeita, a igreja do amor fraternal. Vamos chegando, gente. Vamos compartilhando. Dá seu like, inscreva-se no canal. Quero agradecer também a vocês que estão acompanhando nossas aulas aí no estudo do Apocalipse. Alcançamos 40.400 pessoas inscritas no canal. Rumo aí 50 mil inscritos, hein? Em breve, se Deus quiser. Que Deus tenha abençoado através dos nossos vídeos, das nossas transmissões. Eu vou tirar o áudio aqui, que já tem algumas pessoas, para a gente iniciar a nossa aula. Então, amados, sejam bem-vindos, boa noite para você que está aí nos assistindo. Eu me chamo Eduardo, do canal Leitura do Evangelho, sou teólogo, minha área de atuação, meu ministério é na área da teologia, estudo bíblicos, né? E hoje, como de costume semanal, a gente vai dar continuidade, né, aos estudos que nós estamos fazendo. E hoje falaremos da igreja de Filadélfia, mais um estudo, né? As 7 cartas do Apocalipse, ou as 7 cartas que o apóstolo João escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, para as 7 cartas que se encontram hoje na Turquia, naquela época, na Ásia Menor. Ok? Vamos lá. Abra tua Bíblia aí, ou acesse a sua Bíblia. Nós estaremos fazendo a leitura. Livro de Apocalipse, livro de Revelação, capítulo 3. Nós estaremos estudando a partir do versículo 7. Vai ser do versículo 7 ao versículo 13. Vou dar alguns minutos para você, para que você possa abrir, possa acessar e acompanhe conosco aí essa aula. Uma aula muito edificante, uma aula de história da religião, vamos dizer assim. Então, Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 ao 13, fala da igreja modelo, ou igreja ideal. A igreja de Filadélfia é a única igreja que não recebe reprovação do Senhor. Podemos considerar a igreja de Filadélfia como uma igreja fraternal, o significado dela, né? Tem a ver com amor fraternal. A igreja missionária e uma igreja avivada é uma das características. E falaremos do período profético dessa igreja, que vai do ano 1798 ao ano 1844, tá ok? Para relembrar, você que tem assistido aí as nossas aulas, vamos ver se você vai estar bom de memória aí, se você vai lembrar. O que nós falamos na outra aula aí, na última aula nossa, que é a igreja de Tiatira. Nós, relembrando, fazendo uma revisão, nós falamos que a igreja era a igreja considerada viva pela igreja presencial e que ela, por Jesus, foi reprovada como uma igreja morta. Ou era uma igreja viva e Jesus considerava essa igreja morta. Falamos do período da Reforma Protestante, Martinho Lutero, João Calvino, né? Falamos da igreja histórica e profética, os acontecimentos dessa igreja ao longo do período da igreja, ao passar, né, dos tempos, e falamos dos sinais de um crente morto ou de uma igreja morta espiritualmente. Inclusive, eu fiz uma reprise, você encontra aí no nosso canal, uma reprise apenas tirando dessa aula a parte a qual nós falamos dos sinais da morte na vida de um crente, ou sinais
da morte na vida de uma igreja. Vale a pena você conferir, ok? Então, já com a Bíblia aberta, ou você tem acessado a sua Bíblia aí online no seu smartphone, no seu tablet, vamos iniciar então a leitura, né? Hoje eu não conto aqui com meu amigo, com meu irmão, meu filho, né? Para fazer a leitura, né? Mas vamos fazer a leitura juntinhos aí, tá bom? Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 13. Vamos lá. E assim diz a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode a fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu nome sobre ele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Baixe a fronte da sua cabeça. Estaremos orando para que Deus possa falar conosco através desta carta maravilhosa, que é a carta à igreja de Filadélfia. Oremos. Seu Deus, mais uma vez louvamos o teu santo nome. Te agradecemos pela leitura da tua palavra. Seu Deus, pelo Senhor estar edificando a tua igreja ainda nos dias de hoje, através dessas palavras a quais o Senhor utilizou o teu servo João a escrever, nos revelou, Senhor Deus, as coisas que em breve aconteceriam. E, Senhor Deus, e obrigado pela presença do Senhor em nosso meio. Tua palavra é viva, é eficaz, ela se despenetra ao nosso coração. E, Senhor Deus, obrigado pelas demonstrações que o Senhor tem feito através do longo do tempo, através do livro do Apocalipse. Esse livro maravilhoso, de bênção, Senhor Deus, e de uma esperança tremenda a respeito da vinda do Filho do Homem. Louvamos o teu nome, Senhor Deus, e agradecemos por todos que estão aqui hoje, presente e online também, Senhor Deus, assistindo a essa aula. Que o Senhor possa estar presente no lar de cada um e que cada um que esteja assistindo aqui esta aula seja abençoado através das Escrituras Sagradas. Louvamos o teu nome, Senhor. Agradecemos a ti em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Amém, amado? Vamos falar um pouquinho como nas as demais aulas, irmãos. Nós, quando falamos das 7 igrejas do Apocalipse, nós separamos em 2 períodos. Eu vou falar, eu gosto de repetir isso, sobre a igreja histórica e a igreja profética. É a mesma igreja? Sim. Como funciona essa questão? Funciona da seguinte forma. Quando falamos da igreja histórica, nós estamos se referindo aos acontecimentos no período a qual a carta foi escrita, a finalidade para que ela foi escrita. Então, João escreveu a carta e enviou às 7 igrejas ali na Ásia, ok? Então, esse é o período que a gente chama-se de igreja histórica, ou do período histórico. Quando eu falo da igreja profética, eu estou falando da mesma igreja, porém, das mesmas coisas que aconteceram no período histórico e das coisas que iriam acontecer ou se histórico e das coisas que iriam acontecer ou se repetir ao longo da história. Por quê? Porque a palavra do Senhor ela é viva, ela se renova, ela serve para nós em todo o momento, em qualquer tempo, né? A palavra de Deus ela é viva, ela fala conosco ainda depois de 2000 anos, né?
a qual essa carta foi escrita, ela ainda continua falando conosco, com sua igreja, né? Então, quando falamos de períodos proféticos, em relação às 7 cartas aqui, que ela é uma carta histórica e profética ao mesmo tempo, nós estamos referindo então à área profética, a coisas que servem para nós nos dias de hoje, ok? Então eu vou começar falando sobre o período histórico, o que aconteceu, por que foi escrita, seu significado, qual era o seu propósito dessa carta ter escrito para aquele século, para o início do cristianismo, tá ok? Depois nós falaremos do período profético, ou seja, do período que essa igreja se encaixou, aquilo que Jesus falou com essa igreja. Qual foi o período da história que se encaixou aquilo que Jesus falou? Então, esse é o período profético. É um pouco confuso? É, mas eu acredito que você vai entender ou você já entendeu o que eu quero dizer. Período histórico é uma coisa, foi os dias atuais a qual a igreja foi escrita. Período profético, a repetição dos eventos a qual Jesus nos deu como exemplo, para tirar como exemplo. Ok? A palavra Filadélfia, ela tem o significado amor fraterno. Esse é o significado da palavra Filadélfia. A característica dessa igreja, a forte característica dela é uma igreja evangelística e missões. Nós podemos ver isso no verso 8. Alguns teólogos ou alguns estudiosos vão dizer que a igreja de Filadélfia não tem base nenhuma para se dizer que ela era uma igreja evangelística ou uma igreja de missões. Mas nós podemos crer e tirar algumas conclusões que quando Jesus vai falar a respeito das portas que se colocam abertas, a gente entende que a porta tem 2 significados. Nós veremos na frente porque que eu considero que essa igreja, a característica dela de fato era uma igreja missionária, uma igreja que pregava e evangelizava, ok? Jesus fez uma exortação, não uma reprovação aqui, e ele exortou essa igreja para que ela fosse perseverante e para que ela guardasse a palavra, versículo 8 e versículo 10, ok? E a promessa de Jesus, como as demais igrejas, né, as outras demais igrejas, Jesus disse que faria coluna do templo de Deus aqueles que se mantessem e guardassem a sua palavra. Vemos isso no versículo 12, ok? Entendendo então um pouco sobre ela, nesse slide que você está vendo, sobre a cidade de Filadélfia. Vamos falar um pouquinho sobre ela. A cidade, ela foi fundada pelo rei de Pérgamo, Átalo, cerca de 140 anos antes de Cristo. A região produzia uvas e o povo especialmente honrava Dionísio, o deus grego do vinho, ou deus Baco, né, para os romanos. Filadélfia foi destruída por um terremoto no ano 17 depois de Cristo e reconstruída pelo imperador Tibério. Teve seu nome mudado várias vezes na história por conta dessas destruições. Então, era uma cidade que tinha muito terremoto. Ela foi uma cidade que ela foi destruída várias vezes por conta dos terremotos. E aí, cada vez que ela era reconstruída, havia mudança de nome. Eles mudavam o nome da igreja, da localidade, né? Atualmente, a cidade, hoje, né? A cidade, ela se chama Al-Azeri, fica no mesmo lugar diante da igreja antiga e foi construída sobre as ruínas da antiga Filadélfia, né? A cidade de Al-Azeri, construída atualmente, hoje, né? Ela se encontra, né? Viva, não a igreja, porém as edificações antigas, ruínas, e existe uma cidade atuante, como as outras igrejas, funcionando, né? E ela foi construída sobre as ruínas. Então a cidade nova está construída em cima das cidades antigas. Só preservaram ali as partes arqueológicas, históricas, para que a gente pudesse. É um patrimônio da humanidade, né? Assim como a igreja de Esmirna, Filadélfia também não recebeu nenhuma crítica da parte do Senhor Jesus. Lá em Esmirna, aparentemente a gente vê algumas reprovações do Senhor, mas na verdade Esmirna e Filadélfia são as únicas 2 igrejas que não houve crítica nenhuma da parte do Senhor Jesus. Nesse período da igreja de Filadélfia, existia, como todas as outras igrejas, sempre uma reprovação. Aqui eu digo uma reprovação ou uma demonstração
por conta das idolatrias. Todas elas possuíam os pagãos, né, os falsos judeus, né, e sempre houve adoração a outros deuses. Então, nesse período da igreja de Filadélfia, esse deus, né, que chamava Baco para os romanos ou Dionísio para os gregos, ele era considerado deus do vinho, né, deus Dionísio para os gregos e Baco para os romanos, conhecido como Deus que bebia muito, né? O Deus do vinho, das vinhas, da produção de vinho. E alguns dizem que era considerado Deus da orgia. Por isso, alguns imperadores ou os imperadores pagãos, né? Da maioria, né? Todos praticamente, eles cometiam aquelas orgias por conta da idolatria a esse Deus. Dionísio, Deus do vinho, ou Baco, né? Deus do vinho para os romanos. Vamos fazer agora então a exposição bíblica. Nós daremos início à exposição dos versículos. A partir agora do versículo 7, Jesus se apresenta a essa igreja e fala do cumprimento da profecia do rei Davi. Então, o versículo 7, ele fala: "E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre, ninguém fecha. E o que fecha, ninguém abre." Então, ele fala de que ele é santo, ele é verdadeiro, ele tem a chave de Davi, que a porta que ele abre, ninguém fecha, a porta que ele fecha, ninguém abre. Ele se apresenta a essa igreja e ele está fazendo uma referência ao rei Davi. Jesus está se apresentando aqui como o único que é santo, de fato, o único que é verdadeiro, pois faz um contraste, né, aos falsos deuses, aos falsos judeus daquela época. Ou seja, eu sou o verdadeiro, ele falando com a igreja, né, eu sou o verdadeiro Deus. E a palavra santo aqui também é uma expressão muito comum utilizada no Velho Testamento. No Antigo Testamento. A palavra santo aqui, ela é para se referir a Deus ou ao Messias que viria. Então, todas as vezes que vemos a palavra santo no Antigo Testamento, né, uma correção que eu acho que eu falei no Novo Testamento, toda vez que você vê a palavra santo no Novo Testamento, no Antigo Testamento, ela está se referindo ao Messias, ou seja, apenas ao Senhor Jesus, certo? Então aqui ele faz essa promessa, ele se apresenta e fala dessa profecia. A chave de Davi. Quando ele fala a respeito da chave de Davi, essa referência que se encontra, nós podemos encontrar lá em Isaías 22 e 1 Reis 9, 5, a chave de Davi diz a respeito de que ele tão somente pode conceder acesso ao Pai, ou seja, a Deus. E que ele veio para cumprir a profecia de Davi, que viria um rei que assentaria para sempre no seu trono. Então, a chave de Davi aqui está dizendo-se a respeito, ou está dizendo a respeito, tão somente de que Deus, ou Senhor Jesus, é quem tem essa chave do reino, ou seja, chave para salvação. É ele que salva e ele que condena. Né? Olhando lá em Isaías 22 e 1 Reis 9, 5, está escrito assim: "Firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometia Davi, seu pai, quando lhe disse: nunca faltará descendente para governar Israel." Então aqui ele se apresenta como um rei que assentaria no seu trono. Então, o Senhor Jesus, ele é descendente do rei Davi, né? Um rei que viria após o rei Davi. Aqui é a referência de 1 Reis, já apontando lá no Velho Testamento para o Senhor Jesus. E em Isaías 22, diz: "Porei sobre os ombros dele a chave", olha só, a chave do reino de Davi. "O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir." Ou seja, então a chave de Davi que nós vemos aqui no versículo está se referindo à passagem do Velho Testamento. Por isso é importante a gente fazer a exegese bíblica para não criar doutrinas novas em cima de um versículo, ok? Versículo 8, dando continuidade, Jesus encoraja a sua igreja. Então aqui Jesus já começa encorajando. Ele fala: "Conheço as tuas obras,
Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus diz conhecedor das obras daqueles irmãos e oferece encorajamento a esses servos, pois eram pequenos, pouco, deixando para a gente aqui que não era uma igreja grande, era uma igreja pequena. E eles eram considerados uma igreja fraca e se sentiam incapazes de realizar a obra de Deus. As portas abertas, a qual ele se refere aqui no versículo 8, que quando ele abre ninguém pode fechar e quando ele fecha ninguém pode abrir, essas portas é a chave exegética dessa igreja. Se você quer entender a igreja de Filadélfia, ela está no versículo 8. A chave exegética de toda a igreja de Filadélfia, a respeito da igreja de Filadélfia, a exegese ela é feita baseada no versículo 8, sobre as portas. É o principal texto, ou seja, portas abertas da igreja representam as oportunidades que Deus estava dando para eles pregarem o evangelho. Por isso eu considero, e muitos outros teólogos consideram, que a igreja de Filadélfia era uma igreja evangelística ou missionária, né? Qual o sentido, então, dessa metáfora que o Senhor Jesus usa a respeito de portas abertas? São duas que eu numerei para vocês aqui. São duas as hipóteses tradicionalmente consideradas em relação às portas abertas. A primeira seria que a porta é a porta da evangelização, da obra do trabalho missionário, e a segunda possibilidade ou hipótese que eu coloco aqui seria a porta da salvação. Então, qual seria essa porta que Jesus está se referindo, que eu colocarei perante vocês uma porta aberta? Que pode ser? Qual porta? Que porta? Para que serve a porta? Então, aqui duas situações. Primeiro, a porta para a evangelização ou a porta para a salvação. No Novo Testamento, as portas abertas são empregadas nos dois sentidos. Vamos à leitura delas. Exemplo, primeiro está em 1 Coríntios 16, 9 e 2 Coríntios 2, 12. E a segunda porta da salvação tem referência em João capítulo 10, versículo 9 e também em Mateus 23, 13. Deu para entender? Quando Jesus se refere a essa igreja de Filadélfia, falando sobre a porta, tem dois significados. O primeiro, que essa porta era uma porta aberta para que o evangelho fosse expandido, e o segundo, que essa porta seria uma porta para a salvação dos gentios e dos judeus. Então, no Novo Testamento, nós vemos os dois sentidos, e eu vou fazer a leitura para vocês entenderem. A primeira porta para o trabalho ou para a porta de evangelização, 1 Coríntios 16, 9, está escrito: porque uma porta grande e eficaz, ou uma porta para o trabalho, em algumas tradições, se me abriu, e há muitos adversários. 1 Coríntios 16, 9, Paulo falando que abriu portas. Deus abriu porta para que ele evangelizasse, fizesse um trabalho, mas porém muitos adversários apareceram. Porta para a evangelização. Lá em 2 Coríntios 2, 12, também falando da porta para a evangelização, que nos faz crer que essa igreja era uma igreja missionária de fato, olha, está escrito assim: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se uma porta no Senhor, pregar o evangelho. Então aqui nós vemos que o sentido de fato da primeira hipótese é que essa porta que Jesus abriu era para a pregação realmente do evangelho. Agora, a segunda porta, a segunda possibilidade, a segunda hipótese, que é a porta para a salvação, ela se encontra em João 10, versículo 9, que está escrito: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagem. Aqui nós vemos, então, a porta se referindo à porta para a salvação. Uma porta sendo aberta para a salvação. E em Mateus 23, 13, escreve: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois quer fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrais os que estão entrando. Porta para a salvação. Referindo aos fariseus, aos escribas, aos hipócritas, aos falsos judeus, os falsos cristãos, que eles não entravam no reino e não deixavam quem queriam entrar no reino. Ou seja, eles fechavam as portas para a salvação do povo, com doutrinas,
com falso cristianismo. Então aqui nós vemos a segunda possibilidade, que realmente a porta a qual Jesus se refere à igreja de Filadélfia é a porta para evangelização, uma oportunidade de trabalho, foi-lhe dada a essa igreja, e uma porta para a salvação. Deus apresentou essa possibilidade e apresentou a porta para que eles fossem salvos, ok? Versículo 9, a vitória sobre o inimigo. Versículo 9, está escrito: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mente, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Aqui vemos uma promessa do triunfo do Senhor Jesus, um triunfo, aliás, dos fiéis, né? Aqui nós já vemos que fariam os judeus, os falsos adoradores, se prostrar aos pés dos verdadeiros e os fiéis. É uma promessa que o Senhor fez. E se você analisar o Velho Testamento, existem várias e várias promessas igual a essa, que os inimigos do povo de Israel se colocariam de joelho perante ao povo de Deus, né? Então nós vemos, por exemplo, o rei Davi, né? Lá a pedra funda, o gigante que caiu, um exemplo, se colocou lá diante do povo de Deus, né? A gente vê várias e várias passagens dizendo que o povo inimigo de Deus, os infiéis, se colocariam de joelho, se curvariam perante aos fiéis, ao povo de Deus. Havia ali naquela cidade a sinagoga de Satanás, dos falsos judeus, né? As primeiras perseguições se deu por eles perseguiram. Lá no início da nossas aulas, nós vemos esses falsos judeus atuantes nas igrejas, né? As primeiras perseguições se deram por eles, que se opunham contra o cristianismo, se achavam os únicos possuidores da chave do céu. Porém, Jesus as deu somente para a sua igreja, não para os fariseus, não para os judeus. A igreja do Senhor Jesus é quem é representante de Cristo na terra e ela é quem possui a chave, né? É dado a chave de Davi à igreja. Então, e os judeus achavam que eles eram detentores dessa chave através da lei mosaica, crendo que a lei era a chave, né? Através do cumprimento da lei haveria salvação. Não era assim. A chave foi dada por Jesus à sua igreja. E esses judeus a qual ele estava dizendo aqui são os mesmos judeus que nós vemos Jesus repreendendo lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Olha só o que está escrito. João, capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, sinagoga de Satanás, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Vós tendes por pai ao diabo. Olha o que ele diz. Então os judeus, o pai dos judeus estava tendo ali, não era o verdadeiro Deus, mas era o próprio Satanás. Por isso Jesus fala da sinagoga de Satanás, sempre se referindo 99% dos judeus, né? Os que não creram. Versículo 10, continuação, aqui Jesus começa a livrar o povo, né? Versículo 10, livramento do Senhor Jesus contra o seu grande inimigo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. É o texto do versículo 10. Aqui os discípulos em Filadélfia seriam guardados de um período de provação, de perseguição, que afligiria o mundo todo, ou o governo daquela época. Nós acreditamos que naquele período o governo Domiciano, né, que apontava para aquela perseguição e que também pode apontar para o período profético, a qual nós falaremos, para a grande tribulação. Então Jesus diz: como guardaste a palavra da minha paciente, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Tentação que há de vir sobre era a perseguição no período ali de Domiciano e aponta profeticamente para a grande tribulação que ainda haverá.
É isso que Jesus está fazendo aqui. Só que ele fala que vai livrar. Ele fala que aquele que guardar, que tiver paciência, né, ele vai livrar dessa tentação, né, daquele período de tribulação que haverá. Então Jesus vai livrar, livrou o povo de Filadélfia e vai livrar o seu povo futuramente na grande tribulação. Independente aqui, amados, da provação que ele prometeu, o que aconteceu, o que virá, ele prometeu uma proteção e ele vai proteger. Para alguns, essa perseguição representa o arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Cristo, ou, como eu falei, a grande tribulação. Conforme podemos ler em Mateus 24, 21, vamos fazer a leitura, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem jamais haverá. Então, Mateus 24, 21, falando da grande tribulação, se enquadra muito dentro da igreja de Filadélfia, né, a respeito da tentação que viria. Olhando ao pé da letra, historicamente, a grande tribulação ela aconteceu. Os imperadores impuseram a grande tribulação. Se você vê até mesmo no Velho Testamento com o reinado de Antíoco Epifânio, né? Acho que é isso mesmo o nome. Você vê que ele profanou o templo, ele tinha ali algumas qualificações que nós podemos entender que ele foi um anticristo, né? Então, teve uma grande tribulação, teve. No período nos primeiros séculos da igreja, houve grande tribulação, perseguição, morte, botando fogo nos cristãos, jogando na arena, homens virando tochas, cristãos com grande tribulação houve. Mas ele fala que haverá ainda uma grande tribulação como nunca, Mateus 24, como nunca, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá igual. Então, nem jamais haverá. Se o livro profético, a palavra de Deus, o Apocalipse, não se cumpriu na sua totalidade, existem algumas profecias a se cumprir, e a qual nós estamos iniciando, se ela não se cumpriu por total, nós podemos acreditar e ter certeza que haverá uma grande tribulação, algo muito pior do que aconteceu anteriormente. Segunda Guerra Mundial fica como fichinha para o que vai acontecer, né? Então Jesus fala aqui, fez uma promessa, vou proteger meu povo fiel, que guarda a minha palavra. É isso que Jesus faz, a promessa de nos guardar. No versículo 11, Jesus começa a falar também do julgamento e da sua vigilância. Versículo 11, escrito assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. 3 verdades que nós podemos tirar nessa passagem. 3 verdades que nós podemos tirar do versículo 11. Primeiro, guardar o que tens. Fala da decisão e escolha de guardar a fé e que a fé é uma necessidade, não uma escolha. Então, guardar o que tens está falando de você se manter na fé, em fé, com fé no Cristo Senhor Jesus. Então aqui o Senhor fala do julgamento, ele fala de uma vigilância. Há uma necessidade, porque eu vou voltar. Tá? Ele está falando sobre isso. Venho sem demora. Olha só, venho sem demora. É a segunda. Segunda, ele virá sem demora e pegará muitos de surpresa aqueles que não estarão vigiando. Então Jesus já fala, vigilância, que ele está mostrando. Vou voltar, vou pegar muitos que não estão vigiando, que não estão guardando, muitos que estão perdendo a fé. Guarde a sua fé para que você não seja pego de surpresa. E aí a terceira, ele fala para que ninguém tome a tua coroa. Ele está falando, alertando, que na verdade fazendo um alerta aos cristãos contra os falsos judeus que se diziam convertidos, mas não eram convertidos, ou seja, eles queriam fazer com que o povo cristão se desviasse. Roubar sua coroa aqui significa tirar, não é tirar a salvação, né? Não é isso, mas desviar o povo cristão do seu caminho. Lembrando que os cristãos no primeiro século eram considerados uma praga, né? E os judeus, eles eram totalmente inimigos do cristianismo. Então, tudo que eles puderam e podiam fazer para acabar com o cristianismo, eles fizeram.
Tanto é que eles crucificaram o nosso Senhor Jesus, né? Então, para que ninguém guarde a tua coroa, é esse alerta do Senhor Jesus para que essa igreja vigiasse, guardasse a fé, né? Se mantesse fiel à palavra e guardar a sua coroa, se guardar, não se contaminar, não se envolver com os judeus, com os falsos judeus, para que eles não aprendessem ou não crescem na mentira, não voltasse ao judaísmo novamente e automaticamente se desviariam da fé. Ou seja, está falando aqui para eles não perderem a fé. Vamos tirar algumas lições aqui do versículo 11 e vamos fazer algumas aplicações para a nossa vida aqui. Aplicações. Que Jesus, na sua vinda, a primeira, traria, ou seja, que Jesus na sua vinda traria alívio para os servos e castigo para os perseguidores. É uma promessa que ele faz no versículo 11. Ele vai trazer alívio para os seus servos, para os cristãos da igreja de Filadélfia, para nós crentes nos dias atuais, é uma promessa para nós, profeticamente, nosso período, mas ele diz que haveria castigo. Ele castigaria, né, os inimigos, os perseguidores seriam castigados. A segunda aplicação é que mesmo sendo fiel, ou a igreja sendo fiel, nós podemos perder a nossa fé, esfriar, desanimar por conta de falsos cristãos, falsos judeus aqui no caso de Filadélfia. Aplicação para nós, podemos ser fiéis e ainda perder a nossa fé? Podemos ser fiéis, desanimar, podemos ser fiéis, esfriar na fé? Quantos cristãos hoje estão frios nos seus lares por não congregarem? É um exemplo, né? Essa carta é uma carta atual para nós. Esfriamento no meio do povo. Então ele está fazendo aqui, está fazendo um alerta, é uma aplicação para a nossa vida, para que a gente não perca a nossa fé, para que a gente não desanime, não esfrie. E cuidado com aquele que está incentivando, está falando com as suas amizades, porque eles podem fazer que você esfrie cada dia mais na sua fé. E a terceira aplicação é que o Senhor tinha dado a eles, né, que o Senhor tinha dado a eles era para continuarem vigiando e guardando até sua segunda vinda. Então não era só a vigilância para aquele período. A vigilância ela é aplicável para até a segunda vinda de Cristo. Por isso ela serve para nós. Temos que manter nossa fé vigilante no Senhor. Não podemos esfriar, não podemos deixar sermos influenciados por pessoas que não temem o Senhor. Não podemos perder essa coroa de glória que o Senhor nos deu. Então fica essas aplicações do versículo 11. Partindo para o versículo 12, a exposição, nós já vemos a promessa da vida do Senhor Jesus, a promessa de vida eterna, né? Glórias a Deus nós damos a essa igreja e esse ensinamento a essa igreja. Porque a gente vê nas outras igrejas tantas reprovações das igrejas, nós vamos ver isso, a pior reprovação da última igreja. Nessa igreja de Filadélfia, nós vemos promessas lindas, maravilhosas. Claro que Jesus fez as outras igrejas, mas aqui Jesus faz uma promessa também bonita e linda, como sempre. A quem vencer, eu o farei. Coluna no templo. Coluna no templo aqui é referência à cidade por conta dos terremotos. Lá na cidade de Filadélfia, antiga, ficaram 3 pilares ou 3 colunas que os terremotos não conseguiram distribuir. Elas tinham cerca de 10 metros de altura e 4 ou 5 metros de largura essas colunas. E elas estão lá até hoje. Então, uma referência que o Senhor Jesus fez lá. A quem vencer, eu farei coluna no templo, ou seja, jamais será destruído, jamais cairá, né? Do meu Deus, coluna do meu Deus, e ele nunca sairá, e dele nunca sairá, permanecerá por resto e por toda a eternidade. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome, daria um novo nome. As colunas, como eu disse, de Filadélfia, elas racharam, elas caíram, né? A maioria foram destruídas pelos terremotos. Algumas décadas
antes mesmo até a qual essa igreja, a qual João escreveu essa carta. Mas essas colunas, a qual o Senhor Jesus diz aqui é coluna espiritual, que ele considera a gente como coluna do Deus vivo, nós seríamos inabaláveis, não seríamos destruídos. A promessa que o Senhor faz de vida eterna, de não ser destruído, como as 3 colunas que permanecem até hoje na cidade. Nunca sairá, fala que os servos sempre estarão com o Senhor, que passariam a eternidade ao lado de Deus. E quando ele fala, escreverei sobre ele, seremos sua posse, ou seja, que nós seríamos propriedade do Senhor. A cidade ali teve seu nome trocado várias vezes, nós já falamos sobre isso, por conta dos terremotos, né? Cada destruição mudava seu nome. Mas a identidade aqui da igreja, ela não sofreria mudança de nome, não teria o seu nome modificado. Lembra a marca que o fazendeiro faz a um gado? Aqui é uma referência mais ou menos parecida com isso. Escreverei sobre ele, minha propriedade, ninguém toma, é meu. Como que é feito com o fazendeiro? O fazendeiro vai lá, esquenta o ferro com o símbolo da fazenda, ou com o nome, né? Não sei como que eles fazem, se tem uma logotipo, né? Eles esquentam e vai lá e prensa no gado, né? E o gado sente até aquela dor lá momentânea, provavelmente sente, e aí fica aquela marca de queimadura ali, e aquilo ali é eterno, aquilo ali nunca mais some, aquela marca. É uma referência, escreverei sobre ele, ou seja, não que Jesus vai usar da mesma forma, mas ele vai escrever sobre o nosso nome. Nós seremos a propriedade exclusiva do Senhor Jesus, e ninguém tomaria. Então o Senhor faz essa linda e maravilhosa promessa. O nome do meu Deus. Como os vencedores são tijolos e colunas da cidade, referência lá às colunas que estão lá, esses vencedores, nós, né, e a igreja de Filadélfia, ostentariam um nome equivalente à frase. Então, ou seja, o meu nome, o nome do meu Deus, essa seria a marcação que nós teríamos. Nós levaríamos conosco o nome. Nova Jerusalém, que desce do céu. Antes aqui de João ver essa cidade, porque até então, quando João escreve essa carta, ele fala Nova Jerusalém que desce do céu, ele ainda não tinha visto, não tinha tido a visão da Nova Jerusalém. Ele só vai ter essa visão lá no versículo 21, do versículo 1 ao versículo 2. Então João não conhecia, ele não sabia. Jesus aqui já estava dizendo, estava revelando a existência que haveria uma cidade, uma Nova Jerusalém, uma cidade celestial que ligaria o céu e a terra. Então Jesus já estava preparando, já estava revelando. Pois só em Apocalipse, conforme eu vou ler agora, 21, 1, 2, João viu esta cidade. Olha, o meu novo nome. Como Jesus é conhecido? Eu vou falar depois sobre de Apocalipse 21, 1, 2, que fala dessa Nova Jerusalém. Ou seja, João vendo essa cidade lá após, então, ou seja, aqui uma revelação antecipada. Jesus demonstrando que haveria de fato, e depois João vai confirmar. Mas, em continuação ao versículo 12, o meu novo nome. Como Jesus é conhecido? Como? Jesus é conhecido como maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É isso que está escrito lá em Isaías capítulo 9, versículo 6. Então, o meu novo nome é como Jesus é conhecido. Então, ele é conhecido dessa forma. E ele dará a nós, ele daria à igreja de Filadélfia novos nomes. Seremos como ele glorificado quando estivermos com ele nos céus. Teremos nova identidade. Seremos como Jesus. Não como deuses. Como alguns aí dizem que nós seremos pequenos deuses. Não. Mas nós teremos uma identidade nova. Assim como Jesus era conhecido. Jesus era conhecido como maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e provavelmente nós, quando estivermos com o Senhor, nós teremos nomes novos, seremos glorificados, seremos
transformados, mudados. A gente vai ver nas outras igrejas que ele escreve na pedrinha branca um novo nome. Então, nova identidade é o que aponta. Versículo 13, preparo para a sua vinda. Aqui Jesus começa a preparar, falar para a igreja de Filadélfia sobre a sua vinda. Olha o que ele diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Toda carta aqui do Apocalipse, ele sempre vai terminar falando assim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Duas importantes verdades que nós temos que aprender quando escutamos essa mensagem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Primeira é que Jesus virá logo para castigar e salvar. É importante ouvir a sua mensagem e estar preparado. Então, ou seja, quem tem ouvidos é um sinal para que você preste atenção. Ele está vindo. E na sua vinda haverá separação. Ele vai salvar uns e ele vai condenar outros. Ou seja, aliás, os que estão salvos no grande trono branco serão justificados. Os que morrerem sem Cristo, estiverem vivos na sua vinda, sem Cristo, serão condenados ali no grande trono branco. Duas importantes verdades. Quem tem ouvido, ouça. Você que tem ouvido, que está escutando a palavra de Deus e está endurecendo seu coração para Deus, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está falando com você. Haverá um período que todo joelho se dobrará, uns serão salvos, outros serão perdidos eternamente. E uma segunda importante verdade é que Deus trará suas bênçãos descritas neste livro apenas para aqueles que obedecem. Então, o livro de Apocalipse, ele é um livro que possui muitas e muitas bênçãos. Inclusive, no capítulo 1 vai falar de uma bênção tríplice. É aquele que ouve, aquele que escuta, aquele que põe em prática, né, que obedece, eles são bem-aventurados, né? Então, a gente vai ver isso nessas cartas. Então, a importância de ler, de acreditar, porque as bênçãos que contém nesse livro, elas chegarão até nós, né? É um livro de bênçãos, é um livro que apresenta salvação, mas também, de outro lado, como eu falei em algumas outras aulas, é uma espada que corta dos dois lados. Uma trazendo arrependimento e salvação e outra punindo e condenando, né? Conclusão histórica. Aqui a gente termina nossa primeira parte da parte histórica. Falamos da parte histórica, falamos até um pouquinho sobre o período profético da igreja, né? Saímos fora um pouquinho para que você entenda, mas agora nós terminamos o período histórico, ou seja, período a qual a igreja esteve presente lá nos primeiros séculos. A conclusão que nós podemos tirar do período da igreja histórica. Podemos tirar como conclusão. Como identificar uma igreja boa? Como nós podemos identificar uma igreja boa? Seria o amor que faria uma igreja perfeita? Ou seria a igreja mais ativa, com mais movimento? Aqui ele fala que ela é pequena e fraca. Será que é a mais ativa, a maior, com mais membros? A maior em números? A gente pode identificar uma igreja séria, uma igreja correta através disso? Ou talvez a mais conhecida? Será que é a igreja mais conhecida? Que é a igreja boa ou a igreja aprovada por Deus? Talvez pode ser a mais rica, que mais tem dinheiro, né? Será que seria isso? A mais rica? Quais são as características de uma igreja ideal? Se a igreja de Filadélfia é uma igreja considerada ideal, o que nós aprendemos sobre uma igreja ideal? Veremos aqui 6 características. A primeira característica de uma igreja ideal é a igreja que ama. Filadélfia tem
O significado da igreja de Filadélfia aqui, isso é amor fraternal. O que é o amor fraternal? É uma igreja que ama os seus irmãos. Amor de irmão. Então, a igreja ideal, a primeira, é uma igreja que ama. Igreja que ama é uma igreja ideal. Porque em 1 João capítulo 4, 8 está escrito que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se você não ama teu irmão, não tem amor fraternal, não pode conhecer a Deus. Não conhece a Deus, porque você não ama. A segunda, a igreja ideal é a esperança do mundo. Ou seja, a igreja ideal é a que tem esperança no mundo, do mundo. Ou seja, pois ela tem a chave do reino. Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19, está escrito: E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, a igreja, sendo detentora das chaves do reino, ela é uma igreja que precisa ter esperança. A igreja ideal é uma igreja que tem esperança. A terceira é a igreja missionária. Portas abertas ao reino, como a gente falou anteriormente. Uma igreja que tem porta aberta ao reino. Igreja missionária, uma igreja evangelística, é uma igreja ideal. Porque em Atos capítulo 1, versículo 8 está escrito: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Algumas pessoas interpretam esse texto como recebereis poder, sai pulando, rodopiando. Não é nada disso. Aqui em Atos não está dizendo isso. Está dizendo que recebereis poder para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Ou seja, fazer missão, trabalho evangelístico, como Paulo fez, suas viagens missionárias. Pregar, criar o ide de Jesus, o indo, né? O imperativo aí, a ordem de Jesus. Onde quer que você vá, você faça discípulo. Então, a igreja, uma igreja ideal aos olhos do Senhor Jesus, é uma igreja missionária. Igreja que não é missionária e não tem trabalho evangelístico, não é uma igreja aos olhos do Senhor como uma igreja ideal. Não cumpre com o propósito, um dos propósitos a qual Jesus instituiu a sua igreja aqui na terra. O quarto, que a igreja deve ser pura. Não é da sinagoga de Satanás, não pode ser da sinagoga de Satanás. 1 João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, está escrito: A si mesmo se purifica todo aquele que nele está a esperança, assim como ele é puro. Vou ler de novo, que eu fiz a leitura aqui errada. A si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então, se Jesus é puro, se Deus é puro, ele é santo, o que Deus quer para a tua igreja é santidade, afastamento do pecado. Então, a igreja ideal é a igreja que busca santificação, santidade. É Deus que santifica. Porém, nós, a competência de buscar a santidade, ela é uma competência nossa de buscar. Você lê a Bíblia, é sua responsabilidade buscar, você ler, você aprender, você orar. Essa aí é uma obrigação tua. Você não é um robô que vai fazer automaticamente as coisas. Então, a igreja ideal, aos olhos do Senhor Jesus, é uma igreja pura, que santifica. Porque Deus é santo e ele é puro. Então, uma igreja pura é uma igreja que se santifica, que se afasta de qualquer aparência do mal e de qualquer aparência do pecado. A igreja, quinto, a igreja ideal, aos olhos do Senhor Jesus, é uma igreja fiel. É uma igreja que guarda a palavra do Senhor. Então, a igreja que guarda a palavra do Senhor é uma igreja fiel, que não se mundaniza, que não aceita doutrinas estranhas, que o principal centro
é as Escrituras. As Escrituras é o centro, é a bússola do cristão. Então, a igreja ideal aos olhos do Senhor Jesus, ela tem que ser fiel. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Fidelidade. Como você trabalha é inabalável. Como você pode ser abundante na obra do Senhor, sabendo que que o trabalho não é em vão no Senhor, tudo que você faz na obra de Deus não é em vão. Como você pode cumprir com essa passagem se você não for fiel? Sede firmes, inabaláveis, nada pode abalar sua fé. Sempre abundante, presente na obra do Senhor Jesus, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então, é uma aos olhos do Senhor Jesus, a fidelidade, ser fiel às Escrituras, à obra, ao compromisso, ao trabalho, é a igreja ideal também aos olhos do Senhor Jesus. E sexto, a igreja ideal será redimida, nome gravado na eternidade. Apocalipse 7, versículo 9 ao versículo 10 está escrito: Vi uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono de Deus, do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas e de palma nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta ao trono e ao Cordeiro pertence toda a salvação. Apocalipse 7, versículo 9 ao versículo 10. Vou ler de novo. Vi uma grande multidão que ninguém podia enumerar, incontáveis, de todas as nações do mundo inteiro, de todas as tribos, dos povos, de todas as línguas. Eles estavam em pé diante do trono de Deus, diante do Cordeiro, do Senhor Jesus, vestido com as suas vestiduras brancas, lavadas, redimidas, e de palma nas suas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Redimida. Uma igreja ideal aos olhos do Senhor é uma igreja que é redimida aos olhos dele. Conclusão sobre a igreja histórica. Para terminarmos aqui as conclusões e algumas análises sobre a igreja histórica, e vamos entrar ao período profético. Segundo alguns estudiosos, estamos vivendo a transição entre a igreja de Filadélfia, que é a igreja ideal, e a igreja de Laodiceia, que é a última igreja, a igreja paganizada dos últimos tempos. Ou seja, nós estamos nessa transição dentro da história. E existem hoje igrejas que são amorosas, como a igreja de Filadélfia. Igrejas amorosas existem. Nós não podemos dizer que todas as igrejas estão perdidas, que não. Existem igrejas fiéis, amorosas, fiéis, puras, missionárias. Porém, também existem igrejas egoístas, heréticas, imorais e etc. Tal. A igreja ideal vai para a glória junto com o Senhor Jesus. A paganizada, a herética, será desprezada como uma prostituta pelo Senhor Jesus. Porque a igreja ideal, fiel, é considerada uma noiva virgem. A igreja mundana, modificada, prostituída, ela vai ser desprezada pelo Senhor Jesus. Ok? Filadélfia profética. Vamos falar um pouquinho da igreja de Filadélfia profética. Período profético dessa igreja. Período de 1750 ao período 1900 depois de Cristo. Esse período foi o período a qual mais o evangelho foi expandido. A obra missionária cresceu muito nesse período, no século XV, do século XVII ao século XIX, né?
foi um período onde houve muitas cruzadas evangelísticas, muito trabalho missionário. A gente vai falar a respeito de alguns missionários ilustres aí, né? Então, a igreja profética, para nós hoje, dentro desse período do século XVII ao século XIX, nós vamos identificar que ela é uma igreja muito parecida com o que a igreja de Filadélfia histórica foi. A igreja passou por vários avivamentos nesse período. Passou pelo movimento pietista no ano 1700, passou pelo movimento dos morávios, 1727, passou pelo movimento metodista, 1738, passou pelos movimentos missionários, que são vários, no período de 1750. Grandes pregadores lutaram pelo renascimento da igreja verdadeira. De fato, nesse período da história cristã, muitas portas foram abertas para os trabalhos missionários. Vamos ver alguns avivalistas, né, na história, nesse período profético. Avivalistas missionários que marcaram o mundo. Eu estaria sendo injusto, ou aliás, estarei sendo injusto, porque eu não conseguiria colocar o nome de todos e falar sobre todos. Eu vou colocar alguns que eu recordei e que eu lembrei e que estão dentro desse período profético dessa igreja. O primeiro que eu coloquei aqui, que eu vou falar com você um pouquinho, não vou falar sobre a biografia completa, porque não vai dar tempo, é Jonathan Edwards. Quem não conhece a história de Jonathan Edwards, de 1703 a 1758, foi o período do seu pastoreio. Uma das coisas a qual ele fez foi pregar aos índios, levar o trabalho missionário aos índios. Ele é conhecido também pelo sermão mais temido da história, que é o Pecadores nas mãos de um Deus irado. Inclusive eu coloquei para você aqui e vou mostrar. Se você tiver interesse e você quiser, baixa o e-book aí gratuito. Esse aqui, ó, tá dando reflexo. Esse aqui é Jonathan Edwards. E essa pregação está aqui nesse livrinho, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse homem, quando pregou, um livrozinho pequeno, de poucas páginas. Deixa eu ver quantas páginas são. Não tem. Esse pregador, 16 páginas apenas esse livro. Baixe, vale a pena você ler. Esse aqui é o sermão dele, é o sermão principal dele, o mais conhecido. Algumas testemunhas dizem que quando ele pregou, cerca de 5.000 pessoas na praça, que tinham pessoas que seguravam nos postes e pareciam para eles que o céu ia se abrir, Jesus ia voltar, que a terra ia abrir, que ia ter um terremoto naquele momento que ele pregava. É uma pregação tremenda. Mas já vou logo dizendo, hein? Se você busca só ouvir bênção, se você está com comichão nos ouvidos, não leia não, porque aqui ele prega. Aqui ele mostra o que é inferno, o que vai ser o inferno. O que é um Deus irado com o pecador. Fica aí para você. Primeiro, Jonathan Edwards. O segundo, avivalista que eu poderia falar para você, um grande homem de Deus também, no período de 1703 a 1791, foi John Wesley. Ele avivou a Inglaterra contra a degeneração moral durante a Revolução Industrial. Ele pegou a cidade num caos durante a Revolução Industrial. Você que já estudou a Revolução Industrial sabe o que aconteceu. Ele pegou uma cidade totalmente moralmente destruída. As pessoas bebiam de cair na praça pública. As pessoas estavam totalmente perdidas. E ele trouxe um avivamento nesse período, através do Evangelho. Foi um grande missionário nesse período. O terceiro que eu poderia falar para vocês é George Whitefield, 1714 a 1770. Ele é muito conhecido como príncipe dos pregadores, porque pregava ao ar livre. Ele era um homem que pregava muito ao ar livre. Ele não era um homem que fazia seu trabalho dentro das congregações. Ele era um homem que voltava-se ao trabalho evangelístico e ao trabalho missionário. Então, George Whitefield, um pouquinho da sua biografia, né, é que ele era considerado o príncipe dos pregadores, um homem eloquente, um homem que tinha
uma oratória, um poder absurdo, né, para poder apresentar a palavra de Deus. E o terceiro, aliás, o quarto, William Carroll, 1861 a 1835, conhecido como pai das missões modernas. Traduziu a Bíblia para vários idiomas e fundou várias escolas teológicas. Um homem que contribuiu muito com o ensino teológico, com o crescimento exegético da história. Um homem que trouxe os seus princípios, né, das escrituras, do verdadeiro evangelho, e manteve-se, né, e ensinou, passou para à frente tudo aquilo que ele tinha aprendido. Charles Finney, 1729-1875, famoso por pregar seus sermões por improviso e introduziu a permissão das mulheres na liturgia da igreja. Então esse Charles Finney, ele era um homem que pegava a palavra de Deus, abria, pregava. Não fazia, não preparava o sermão, não tinha. Ele era conhecido por isso. Onde ele chegava, ele abria a Bíblia e pregava. Imagina o conhecimento e quanta unção esse homem tinha, né? Dom mesmo de profetizar, né? De interpretar, de pregar, um dom mesmo. Totalmente entregue ao Espírito Santo, convicto que Deus usaria ele ali. Ele abria a Bíblia e pregava, e era assim, um homem conhecido. E conhecido também por abrir, dar início à abertura para que as mulheres participassem das cerimônias, das liturgias da igreja. Até então, antes isso não acontecia, era raro quando era permitido a mulher participar da liturgia da igreja. Quinto, Charles Spurgeon. Esse é um dos mais conhecidos aí no meio calvinista, por exemplo, né? Dos presbiterianos, dos batistas tradicionais, né? De linhagem calvinista. 1834 a 1892. Eu tenho alguns livros dele aqui, só não deu tempo de eu preparar para eu fazer a indicação para você. Mas existe muito livro bom de Charles Spurgeon, tá? Ele é conhecido pelo talento em expor escritura, um excelente expositor bíblico. Se você reparar, após a Charles Spurgeon, os pregadores param de pregar um pouco através de temas, pregações textuais, e aí começam a enfatizar mais a sua pregação expondo. O que é expondo a escritura? Exposição bíblica. É o que eu estou fazendo aqui. Eu leio um versículo, explico. Eu leio um versículo, explico. Explico a história, a história, para quem foi escrito, por que foi escrito, né? É isso que é exposição bíblica. É ensinar a escritura, não só pregar. Então ele é conhecido por isso. Conhecido como o último também dos puritanos. Um homem extremamente que zelava pela santidade, pela castidade, por buscar a separação das coisas santas das profanas. Então ele era um homem extremamente zeloso, né? Por isso considerado aí ou conhecido como o último dos puritanos. Algumas pessoas malham os puritanos aí por umas falhas cometidas na história, mas a verdade é que na história puritana, de fato, pela tradição daquela época, houve alguns erros, né? Infelizmente. Mas o puritanismo atual, não histórico, ele é bom, porque ele traz santificação, vida com Deus, leitura da palavra, né? Separação entre mundo e de Deus, né? Deus é inimigo daqueles que amam as coisas do mundo. E em seu último ano de pastorado, por incrível que pareça, último ano de pastorado, que ele veio ficar doente nos seus últimos anos, né? Teve uma doença. Por incrível que pareça, ele teve cerca de 14.692 mil almas sendo batizadas, isso em apenas um ano. Ou seja, em um ano de pastoreio, que foi o último, através do seu ministério, houve cerca de 14.692 mil pessoas batizadas. Irmãos, é tremendo isso. Para pensar. Quantos membros você batiza por mês? Você que é pastor, você que é líder na sua igreja. O que está acontecendo com a igreja atual? Por que as pessoas não estão se entregando a Cristo?
porque está diluído o evangelho. Charles Spurgeon pregou o evangelho. Charles Spurgeon pregou a escritura de uma forma, se você ler os livros dele, de uma forma tremenda. Se você pegar Jonathan Edwards, por exemplo, esse livrozinho que eu mostrei para vocês aqui, lê esse livro aqui, né? Aí eu digo para você, o que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com a igreja atual, moderna? Não batiza, às vezes, nenhuma pessoa no mês. Igrejas grandes aí com 1000 membros, num ano, às vezes, não tem 50 vidas entregues que se batizam. E às vezes está lotada, está cheia. O que está acontecendo com o evangelho? Está acontecendo que o evangelho está misturado. Hoje as igrejas viraram clubes, pregam a gosto do cliente. Lê esse livro, irmãos. Procura. Então nós precisamos rever, irmãos, onde nós estamos errando em nossas igrejas. Onde estamos errando. Sexto homem, grande homem de Deus, John Leon Moody, 1837 a 1899, maior evangelista do século XIX. Fundou uma EBD com mais de 1000 crianças e fez com que o presidente americano Abraham Lincoln visitasse a sua escola. Chegou a reunir mais de 4.000 pessoas em seus sermões. Então, um homem totalmente influente, né? No seu tempo, um grande avivamento, um grande trabalho com crianças. Os pais participavam, né, dessa escola bíblica dominicais e até o próprio presidente foi visitar porque se tornou famoso, né, o trabalho humanitário que esse grande servo de Deus ele fez, né? O sétimo, Hudson Taylor, 1832 a 1905, foi um missionário na China. Ele não era chinês. É um missionário que foi para a China. Ele foi responsável por enviar também mais de 500 missionários para aquele país, para ajudar no trabalho missionário, e teve mais de 18.000 pessoas convertidas naquele país através de seu trabalho missionário evangelístico. Viu como que enquadra a igreja de Filadélfia como uma igreja totalmente evangelística e missionária, e a igreja ideal aos olhos do Senhor, uma igreja missionária, com veia missionária, igreja que não tem trabalho missionário, que só trabalha internamente, não é uma igreja aprovada por Deus? Não. O papel da igreja é adorar a Deus, um dos principais, louvar o Senhor Jesus, engrandecer o nome dele. Mas a igreja tem o seu papel missionário, e uma igreja que não tem papel missionário perde a sua identidade como igreja. Então, uma coisa não pode existir sem a outra, né? Então, esse homem pregou o evangelho, 18.000 naquela época se renderam ao evangelho. Imaginam como que hoje o evangelho, mesmo com toda a perseguição, ainda se mantém vivo naquele lugar por conta do senhor Hudson Taylor, um grande evangelista. Ok? Chegando ao final, resumindo, né, esses homens, esses grandes homens de Deus, usado pelo Espírito Santo de Deus, grandes despertamentos espirituais trouxeram às suas igrejas, ao mundo atual, por várias e várias regiões, nações, no mundo todo, e até hoje seu legado, né? O legado desses homens foi e tem nos inspirado, né? Inspirado muitas denominações, muitas igrejas a fazerem e a repetir e dar continuidade a essas obras maravilhosas. Então precisamos de grandes homens de Deus nos nossos tempos. Reflexão final, já caminhando para o final, verdade? Eu quero fazer um destaque de um deles, a qual eu citei. Eu quero fazer destaque de John Wesley, destaque desse missionário. Um pouquinho sobre sua vida. Entre vários e vários movimentos do Espírito Santo ao redor do mundo, nos séculos, por volta de 1750 d.C., ao fim de reativar ou reavivar a Igreja do Senhor Jesus, vale destacar a vida desse missionário, a importância que ele teve na vida, no contexto geral de uma nação, de um povo. John Wesley escreveu um texto bem conhecido de nós. Ele escreve assim:
faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, para todas as pessoas que puder, por todo o tempo que puder. Mensagem de John Wesley. Eu queria terminar repetindo para você essa mensagem. Faça todo o bem a quem puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, para todas as pessoas que puder, para todo o tempo que puder, faça o bem. Igreja de Filadélfia, amor fraternal, igreja atual, sem amor, não é igreja. Não é igreja. Amados, que possamos ser como essa igreja. Que esse vídeo, você que é missionário, evangelista, você que tem essa convocação do Senhor para esse trabalho, que essa carta sirva para você. Que essa carta sirva para nós como igreja. Uma porta foi nos aberta e aberta para um trabalho. Foi aberta para um trabalho e aberta para a salvação da humanidade. Que nós possamos usar essa porta que Deus nos abriu e pregar o verdadeiro evangelho como esses avivadores da igreja, expondo as escrituras de forma perfeita, sem comichão nos ouvidos, pregando apenas a palavra simples, para que aqueles que o Pai nos deu, assim como Jesus disse, aquele que o Pai me deu, virá até mim, de forma nenhuma eu lançarei fora. O evangelho precisa ser pregado de forma autêntica, para que haja conversão, para que haja conversões em massa, para que haja batismos. Se o evangelho continuar sendo misturado, não haverá mais esse reavivamento no nosso meio. Que essa mensagem fique de exortação para você final. Que possamos aprender com a igreja de Filadélfia, igreja que o Senhor não reprovou, igreja que o Senhor aprovou, a igreja modelo para a igreja brasileira e a igreja mundial, igreja que tem muito a nos ensinar, de como ser igreja. Tem mandado missionário a campo, tem vocacionado missionários, evangelista, treinando evangelista, ou apenas enviando todo mês o recurso para as juntas, que também é obrigação da igreja, manter os missionários em campo. Mas todas as igrejas possuem missionários e evangelistas. Nós devemos enxergar e vocacionar esse missionário, preparar esse missionário e enviar ele a campo. Esse é o papel. E foi assim que Filadélfia cresceu, pequena, fraca, mas pregou o evangelho. Igreja missionária. Que Deus possa nos ajudar. Que Deus possa ter misericórdia de nós, irmãos. E que o Senhor levante grandes avivadores, grandes reformadores no nosso tempo, para balançar a igreja atual, para que a igreja acorde que o Senhor está vindo de volta. Vai voltar e vai buscar a sua igreja. As oportunidades, as portas estão abertas. A porta da salvação está aberta para todos, mas ela irá ser fechada. Ela vai fechar. O tempo está acabando. Amém? Amados, nossa próxima aula será no capítulo 3 ainda, no versículo 14 ao versículo 22, carta à igreja de Laodiceia, a censura ou a igreja no nosso tempo. É a nossa próxima aula. Antes disso, vamos orar, vamos agradecer o Senhor, vamos pedir para que Deus fale conosco através dessa reflexão de hoje, para que Deus abençoe a nossa semana, que essa mensagem nos traga uma reflexão grande, né? Vamos orar? Baixa sua fronte, vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós louvamos e glorificamos o teu santo nome novamente, ó Deus. Porque a tua palavra é fiel, tua palavra é santa, tua palavra, ela vem, Senhor Deus, de encontro ao nosso coração e às nossas necessidades. Elas nos reprova, Senhor, nos nossos atos, as nossas falhas, e mostra para que nós possamos ser melhores.
Nós precisamos voltar a ser missionários. Precisamos ser evangelistas. Precisamos pregar nos nossos lares, na nossa família, pregar aos nossos amigos, pregar a nossa vizinhança, qualquer lugar que seja, Senhor Deus. Nós precisamos voltar a ser evangelistas. Precisamos pregar o Evangelho. Porque o Senhor nos deu essa oportunidade. A porta está aberta e nós precisamos, Senhor Deus, utilizá-la para falar do Teu amor. Senhor Deus, quantas pessoas estão perdidas, estão se perdendo. Quantas pessoas estão morrendo sem conhecer o Senhor Jesus, sem oportunidade. Por falta de ausência, nós estamos sendo ausentes com as Tuas Escrituras. Nós não estamos mais nos preocupando com almas como os nossos avivadores ou avivalistas foram. Choravam, Senhor Deus, de joelhos, por amor às almas que estavam se perdendo. Nós precisamos disso. Reaviva nosso coração para que nós possamos, Senhor Deus, voltar ao primeiro amor, às primeiras obras e termos, Senhor Deus, no nosso coração esse desejo de ganhar alma para o reino, ganhar alma para o Senhor. Tenha misericórdia do Teu povo, tenha misericórdia desse Brasil, Senhor Deus, de tantas e tantas igrejas grandes, enormes, cheias, mas totalmente mortas espiritualmente. Reaviva, levante homens, Senhor Deus, para que pregue o Seu verdadeiro evangelho, para que traga, assim como Jonathan Edwards, Senhor Deus, John Wesley, Senhor Deus, mensagens que façam tremer nosso coração, de temor, de tremor, até mesmo de medo, Senhor Deus, que o Senhor traga homens que preguem dessa forma, para que esse país se curve, Senhor Deus, se arrependa dos seus erros, dos seus pecados. Eu oro, Senhor Deus, a Ti pedindo essa Tua bênção para a Tua nação, para esse Brasil, que existem muitos falsos crentes, muitos falsos mestres, igrejas lotadas com a intenção de lucro, de dinheiro, de ganhar, de arrecadar, que não envia missionário, não reconhece missionário. Senhor Deus, tenha misericórdia, porque o Senhor está vindo e vai fazer separação, que esses homens tenham tempo de arrepender-se, Senhor. Que eles se voltem novamente para o Senhor, se arrependam de todo o seu coração. Faça de nós uma igreja melhor, seres humanos melhores, Senhor Deus. Irmãos fraternais, que nós possamos nos amar uns aos outros, Senhor Deus, sem preconceito algum. Tenha misericórdia do Teu povo. Tenha misericórdia da Tua igreja, Senhor. Que possamos acordar, meu Deus, nesse momento tão difícil que estamos passando. E pedimos a... Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus. Aviva Teu povo. Que é o que te pedimos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus Pai e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a igreja, espalhado em todo o canto deste mundo. E todos dizem amém, e amém, e amém. Amém, amados? Amados, quero fazer um comunicado para vocês. Conforme você pode ter visto no início do nosso vídeo, logo no começo, nós colocamos alguns comunicados, né? Você vai ver um telefone, um QR Code ali, e aquilo ali é para você apontar o seu celular, e ele vai fazer a leitura e vai redirecionar você para uma página, ou se você já tiver com o Telegram instalado, ele vai redirecionar você para o nosso grupo. E nesse grupo, nós damos ali assistência espiritual, aconselhamento pastoral, tiramos algumas dúvidas dos nossos vídeos, né, caso você tenha. E não fique com medo de clicar, não fique com medo de entrar. Nós podemos ali dar um aconselhamento, podemos tirar suas dúvidas, até mesmo sem a sua identificação, caso você tenha algo para nos dizer, não queira se identificar, a gente está disponível a ajudá-lo, tá ok? Caso você queira uma ajuda, quiser falar conosco em particular, a gente vai chamar você no privado, precisar fazer uma live para tirar suas dúvidas, a gente vai fazer, tudo privado,
tá bom? Nada gravado. A nossa intenção é dar um apoio, aconselhar, né? Tirar suas dúvidas. Então é por esse meio que nós escolhemos, através do grupo do Telegram. Você pode fazer a leitura, ou então você vai ver um link embaixo aí, na descrição de todos os vídeos, um link que qual você clicar também será redirecionado para você ser adicionado. É necessário ter instalado o Telegram ao invés do WhatsApp. Se você não tem o Telegram, tem o WhatsApp, precisar de alguma ajuda também, entre em contato com a gente, deixe mensagem aqui embaixo, tá bom? Que a gente adiciona aí você no WhatsApp e a gente conversa também pelo WhatsApp. O Telegram foi uma escolha feita por conta da quantidade de usuários que a gente pode ter nesse grupo, né? O Telegram, né? O WhatsApp ele é limitado, não nos deixa quase que colocar muita gente no grupo. E a gente tem mais de 40 mil inscritos no canal. Então a gente precisa de um meio, né, aí para que todas as pessoas possam receber ajuda e auxílio, tá bom? Então, falando sobre a nossa próxima aula, será na igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 14 ao 22, para que você possa estudar aí já. E aí semana que vem a gente vai falar sobre essa igreja e você já vai estar com tudo aí na ponta da língua para fazer as suas perguntas, tá bom? Fica com Deus, Deus vos abençoe. Tive alguns problemas no vídeo, tive que cortar, tive problema aqui de espaço no vídeo, tive que refazer, mas acredito que a gente vai conseguir se comunicar e você vai conseguir entender a mensagem, tá bom? Deus vos abençoe, esteja com vocês. Mais uma semana de paz para todo mundo e até a próxima aula. Até mais.